Bem-vindos à minha leitura de Quaresma. Durante os próximos 40 dias ou mais, estarei lendo o primeiro livro da coleção do Daniel Hobbs a respeito da história da Igreja, a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Por que esta será a minha Quaresma? Tenho me sentido chamado a fazer algo de bom em retorno a tudo que Deus tem feito por mim durante toda a minha vida. Sei que isso não é muita coisa, mas sinto que é algo que vai me fazer progredir na fé, sempre junto, claro, à leitura do Evangelho, e da missa e à confissão regular. O pouco que conheço da história da igreja já foi suficiente para que eu questionasse tudo o que aprendi durante a minha vida, e conhecer essas primeiras comunidades e o contexto em que se encontravam me ajudou a perceber o poder da providência no curso da história. Pensando em 40 dias, seria um ritmo de leitura de 14 a 15 páginas por dia, o que é perfeitamente possível de ser feito. Se considerarmos, por exemplo, um ritmo de 2 minutos por página, seria em torno de 30 minutos por dia. Para reforçar o sentimento de obrigação, eu decidi que ia postar isso no YouTube e no Spotify, ambos no perfil 7 Moradas. Apesar da ideia de ser de leitura corrida, não vou me furtar de fazer algum comentário do que vier à minha cabeça. Afinal, vocês estarão me acompanhando na minha leitura. Se quiserem acompanhar e colocarem na velocidade mais rápida, tudo bem, fiquem à vontade. Sem mais o que dizer, vamos começar. A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, capítulo 1, a salvação vem dos judeus, seção 1, os irmãos de Jerusalém. Nos últimos anos do reinado de Tibério, isto é, por volta do ano 36 ou 37 do nosso calendário, espalhou-se entre as colunas judaicas, dispersas pelo império, um rumor que logo suscitou o mais vivo interesse. Tudo estava em calma neste mundo mediterrâneo, que em 3 séculos Roma refundira segundo seus princípios. Tudo neste imenso império dava a impressão de ordem e estabilidade. É verdade que, tendo se retirado voluntariamente para os rochedos de Capri, onde se tinham edificado 12 luxuosas casas de campo destinadas exclusivamente aos seus prazeres, o jamais que septuagenário imperador despendia o que lhe restava de vida entregue à devassidão e aos mais cruéis divertimentos, enquanto a aristocracia senatorial, já farta de vilezas e delações, olhava ansiosamente para aquela ilha, donde não lhe chegavam senão sentenças de morte. Mas as fantasias sangrentas do velho misantropo não punham em risco o equilíbrio do Estado. A capital continuava calma, as províncias mantinham-se perfeitamente submissas, e tanto em terra como no mar o comércio prosperava maravilhosamente. Também na Palestina, a menor das regiões do império, não parecia acontecer nada de excepcional. Reinava a ordem em Jerusalém, sob a autoridade desconfiada e às vezes brutal do procurador Pôncio Pilatos. A comunidade judaica, tendo aceitado voluntariamente ou pela força a tutela romana, levava, como vinha fazendo havia 5 séculos, a mesma vida minuciosa de ritos e observâncias conforme os preceitos rígidos da Torá, sob a vigilância atenta do Sinédrio. Quem poderia, pois, imaginar que uma obscura notícia, contestada com a mesma rapidez com que fora conhecida, e que a asa do pássaro levava aos 4 ventos do mundo, havia de abalar violentamente esse mundo, e que, em menos de 400 anos, surgiria aos olhos de todo o império como revelação da verdade? Essa extraordinária mensagem provinha de um pequeno grupo de judeus de Jerusalém. Quem os encontrasse nos átrios sagrados ou pelas tortuosas ruelas da cidade santa, nada notaria neles que os distinguisse dos demais fiéis. Dotados de uma fé viva e exemplar, eram vistos frequentando assiduamente o templo, geralmente reunidos sobre o pórtico de Salomão, ou recitando todos os dias as piedosas ladainhas das 18 bênçãos. Ao nascer do sol e à hora nona, guardando o sábado e todas as prescrições rituais, e jejuando até 2 vezes por semana, segundo o costume ancestral dos fariseus. Não pertenciam às classes de dirigentes, aos príncipes dos sacerdotes ou aos anciãos do povo. Apenas algumas personalidades de destaque, como Nicodemo, tinham com eles relações de amizade. Na sua maior parte eram gente humilde, saída da plebe, ou seja, Amhares,
daqueles que os escribas instruídos e os ricos saduceus olhavam com suspeita e desprezo. Muitos deles eram de origem galileia, o que logo se notava pelo sotaque, mas vinham também de outras regiões da Palestina, como das mais longínquas colônias judaicas em terras de infiéis, do Ponto, do Egito, da Líbia e da Capadócia. Encontravam-se até entre eles romanos e árabes, uma curiosa amálgama. Curiosidade sobre Am-Ha-Ares. Para os termos judaicos empregados, tem o livro do Daniel Hobbes, Jesus no seu templo. Para os termos fariseu, saduceu e Hanás, não, só isso mesmo. Continuando, então, era comum reunirem-se à parte para realizar certas cerimônias que, embora ainda judaicas na aparência, tinham para eles um novo significado. Assim, por exemplo, as refeições tomadas em comum, no decorrer das quais os ritos antigos eram interpretados de forma estranha. Ao mesmo tempo, reinava entre eles uma grande harmonia. Inicialmente, haviam se denominado discípulos, porque tinham tido um mestre, ou um fundador. Mas depois pareceu-lhes que era mais conveniente outra expressão para designarem a misteriosa comunhão que selava o seu acordo mútuo, e daí em diante passaram a chamar-se irmãos. Mas não formavam uma seita, como tantos outros que se conheciam em Israel. Não exibiam a austeridade exterior dos fariseus, que se mostravam constantemente com os filactérios na fronte, vestidos de luto e com andar conscienciosamente grave. Nem passavam um tempo discutindo sobre os 1001 preceitos que regulamentavam o descanso do sábado. Também não fugiam do mundo, como esses agrupamentos de essênios que, nas solidões do Mar Morto, tinham instalado verdadeiras formações conventuais, multiplicavam jejuns, renunciavam às mulheres e, vestidos de linho branco, se tornavam vegetarianos. Por outro lado, não tinham constituído qualquer sinagoga independente, ou Knesset, como a lei autorizava, desde que houvesse o mínimo de 10 fiéis. Assim o tinham feito muitos núcleos judaicos vindos das colônias longínquas, os quais, à exceção das cerimônias coletivas do templo, gostavam de orar a Deus junto com seus compatriotas. Não eram gente que se procurasse isolar-se ou recluir-se. Pelo contrário, mostravam-se acessíveis a todos e os seus líderes convidavam incessantemente as almas piedosas a unir-se ao seu pequeno grupo. Se quisesse enquadrar esses homens numa corrente religiosa estabelecida, a única que, a largos traços, lhes conviria seria a dos pobres de Israel, os Anauim. Sobre os Anauim, uma nota de rodapé, chegou-se a pensar que existiria uma espécie de comunidade organizada que se teria chamado Pobre de Israel. Mas essa tese já não é mais aceita hoje. E no movimento dos Anauim reconhece antes uma atitude geral do judaísmo mais tradicional, uma corrente de pensamento vindo das profundezas da consciência judaica, humilde e totalmente fiel, que se exprimiu em muitos salmos dos Antigos Testamentos, bem como em textos não canônicos tais como os Salmos de Salomão e o Testamento dos 12 Patriarcas. Continuando, os Anauim que, escandalizados com o luxo da caça sacerdotal e demasiado iletrado para se alinharem ao lado dos fariseus, reagiam com humilde zelo contra tudo o que lhes parecia mal no povo eleito, e que não tinham outra regra de vida senão aquela cuja forma perfeita lhes fora dada pelo Salmo. Feliz aquele que teme Javé e que segue as suas pisadas. Salmo 128. Que laço unia, então, os fiéis dessa comunidade tão pouco definida? Que laços tão fortes era esse que, para manter coeso esse grupo, não necessitava de nenhuma barreira exterior? E por que ficavam agrupados em Jerusalém, como se nesse palco tradicional da ação divina estivesse a ponto de ocorrer algum acontecimento cujo segredo só eles possuíam?